Vamos mudar de assunto de novo aqui no Jornal Gente, com mais entrevistas chegando ao vivo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente vai te explicar agora o que é essa... Você já deve ter ouvido pelo menos cantar o galo, como diria minha avó, né? Sabe quando tem uma expressão que começa a ser usada à torta e à direito? A tal lei Magnitsky. É a lei que os Estados Unidos podem usar para punir pessoas físicas no Brasil. Mas que história é essa? Por isso que nós convidamos aqui o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, também especialista em relações internacionais, para clarear esse assunto para todos nós. Professor, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos. Vamos começar pelo começo então, professor. Que lei é essa e em que casos ela pode ser aplicada? Bom, uma lei importantíssima. Os Estados Unidos, durante as últimas décadas, ele construiu um arcabouço legal, um conjunto de normas para combater corrupção, combater práticas de desrespeito aos direitos humanos, práticas antidemocráticas, de desrespeito ao Estado democrático de direito, enfim, para levar os seus princípios, os princípios da democracia americana, para o exterior. Então, nós temos várias normas, inclusive anteriores a essa. Uma delas, por exemplo, pune empresas americanas que pratiquem atos de corrupção, mesmo que no exterior. Então, por exemplo, subornando agentes públicos, etc. Então, essa norma, ela surgiu no contexto desse conjunto, desse arcabouço de normas que os Estados Unidos têm com esse objetivo. Em 2012, um advogado russo foi preso pelas autoridades daquele país por ter feito sérias acusações de corrupção contra agentes no governo de Putin já à época. E por conta dessa denúncia que ele fez, ele acabou sendo preso. Então, isso alertou aos Estados Unidos que em alguns estados, em alguns países, havia aí a perseguição daqueles que, na sua boa prática, denunciavam casos de corrupção e tinham seus direitos humanos cerceados. A norma, já na época, ela determinava que agentes públicos e também pessoas no exterior que praticassem atos que fossem considerados desrespeitosos aos direitos humanos, que fossem relacionados a crime organizado, à corrupção, ou seja, uma série de práticas consideradas ilegais ou imorais pelos Estados Unidos, eles poderiam ser punidos. E de lá para cá, essa norma acabou sendo ampliada. Então, elas têm uma série de instrumentos de punição às pessoas que praticam esses atos. Então, vai desde o confisco do seu patrimônio no exterior, até mesmo, isso é um pouquinho mais recente, a determinação de que empresas que venham a beneficiar essas pessoas ou a fazer negócio com elas também possam ser atingidas. A questão patrimonial é o primeiro ou maior objetivo, mas outros também podem ser configurados. Um deles, por exemplo, proíbe com que essas pessoas possam entrar dentro dos Estados Unidos. Então, elas ficam não podendo ter acesso ao país, aos Estados Unidos, em muitos casos, é o desejo ou interesse delas. Então, é um arcabouço, um conjunto de punições às pessoas que praticam esses atos. O limitador, obviamente, é o limitador de até onde o governo americano consegue alcançá-las dentro do próprio país. Geralmente não, porque aí tem uma questão de soberania. Mas é uma norma extremamente importante. Agora está sendo aventada em relação a pessoas do alto escalão, principalmente do judiciário brasileiro. Professor Furriela, bonjour aqui de Paris para o senhor. Obrigada aqui por estar conosco no Jornal Gente. Mas as consequências para os sancionados pela Lei Magnitsky, elas ficam restritas ao mercado americano ou levam também sanções em outros países? É isso que eu queria entender melhor. Bom, primeiramente, o escopo era propriamente atingir dentro do mercado americano, que já é algo muito representativo. Muitas Uhum. dessas pessoas acabam tendo negócios. Os Estados Unidos, como a gente sabe, é o principal país, a principal economia. Então, é muito dificilmente alguém não tem algum tipo de relação com o país. Até mesmo essa proibição de entrada
no território, ela já é considerada para muitos uma grande punição. A gente sabe que as pessoas invariavelmente têm algum nível de interesse de entrar naquele país, mas ela acabou sendo também estendida a outros que façam negócios. Então, você acaba conseguindo também atingir empresas ou pessoas de outros países, porque a partir do momento que elas sejam identificadas como fazendo ou tendo relação ou beneficiando esses que estão sendo objeto, né, de aplicação da lei, eles também vão ser punidos nos Estados Unidos. Então, essa extensão, mesmo que sendo difícil, complexa, ela é no mínimo possível. Então, isso faz com que, muitas vezes, essas pessoas acabam tendo outros tipos de consequências, porque uma empresa ou uma pessoa que queria fazer ou ia fazer algum tipo de negócio, ou iria beneficiar de alguma forma esses que estão sendo, ou contra os quais está sendo aplicada a lei, eles acabam pensando duas vezes. Porque se um dia tiverem negócios com alguma empresa americana ou tiverem negócios ou ativos nos Estados Unidos, por extensão, eles acabam também podendo ser atingidos. Então, essa extensão, repito, mesmo sendo complexa, ela é possível e já causa outras consequências a esses contra os quais possam ser aplicados. E vão das mais variadas. Vamos pegar, por exemplo, algum jurista brasileiro que vai dar uma palestra no exterior. Vai ser convidado, remunerado para uma palestra no exterior, algo que não digo que é comum, mas acontece em muitas situações com os juristas mais famosos aqui do país. Essa universidade, essa entidade queria fazer o convite a remunerar, mesmo não sendo americana, ela acaba tendo receio de ter consequências contra ela nos Estados Unidos, e aí cancelam-se convites, cancelam-se oportunidades. Professor Manuel Furriela está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente explicando a Lei Magnitsky. Professor, duas dúvidas. A primeira é uma lei. Quem aqui nos Estados Unidos pede para que determinado cidadão seja enquadrado nela? E quem é que diz sim ou não? E aí a segunda dúvida é a seguinte: digamos que eu, Thaís, sou enquadrada na Lei Magnitsky. O que eu faço hoje que eu não posso mais fazer? Ótimos pontos. Bom, o governo americano leva isso, e aí é uma coisa interessante, né? Porque não é para o judiciário ou para algum órgão desse tipo, né? Para o Poder Judiciário, mas sim para o departamento que cuida de ativos no exterior. Por quê? Porque o primeiro objetivo da lei, como eu estava explicando, era atingir patrimônio que essas pessoas tenham no exterior, contas bancárias, ações de empresas, títulos financeiros, aplicações, enfim, tudo aquilo, imóveis, que represente efetivamente algo mensurável em valor, em dinheiro, né? Então, patrimônio nesse sentido, patrimônio material, diretamente material. Essas pessoas, elas acabavam sendo atingidas nesse aspecto. É que durante os Opa, cadê o professor Manuel Furriela? Cadê o a professor? Travou o justiça. professor. Voltou, voltou. Aí sim. Desculpa, professor, deu um a- mini cortinho, mas pode parar de onde o senhor então estava vamos lá, mesmo. então vamos lá. Vai, Ok, vou voltar um pedacinho aqui. tá bom. Os Estados Unidos decidiram que essa norma seria aplicada pelo departamento que cuida de ativos, né, de bens patrimoniais, contas bancárias, títulos, etc. Por extensão, e como funciona no direito americano, ela começou a ser expandida. Então, é para lá que vai. Então, este departamento é que faz análise, porque ele tem que analisar efetivamente casos, né, que envolvam a aplicação da lei, então diz respeito aos direitos humanos, crime organizado, tem inclusive agentes do governo venezuelano que estão sendo punidos porque há uma série de acusações também sobre questões de tráfico internacional de drogas sobre agentes ou sobre agentes públicos, né, do governo da Venezuela, então eles podem ser atingidos. E aí o que significa isso? Já num primeiro momento, é que se houver a decisão da aplicação da lei, se entender-se que efetivamente é o caso de desrespeito em relação àquelas pessoas em específico, elas já ficam com restrições patrimoniais lá nos Estados Unidos. Esse é o primeiro efeito. E aí, por extensão, eles buscam atingir também aqueles que façam negócios com essas pessoas, né? Então, os efeitos são
perdas de oportunidade, e se essas pessoas tiverem patrimônio nos Estados Unidos ou em estados, países que sejam relacionados ao governo americano, como, por exemplo, Porto Rico, GAN ou territórios, eles sofrem restrição de acesso de utilização. Eles têm esse patrimônio congelado e não podem utilizar. Esse é o efeito direto 1. O efeito direto 2 é não poder entrar nos Estados Unidos, o que para muitos também é uma grande consequência de perda de oportunidades. Professor Furriela, professor Manuel Furriela aqui conosco no Jornal Gente. E vou aproveitar para repercutir com o senhor o assunto do momento, que é o tarifaço de 50%, que deve começar, infelizmente, no dia 1º de agosto. Não estamos vendo conversa à vista. Brasil e Estados Unidos estão, enfim, não estão conversando, mas a gente sabe o contexto desta não conversa, do que está o que está por trás, só que tem muita gente interessada de que isso não aconteça. Eu queria que o senhor desse um panorama geral, porque isso pode desembocar em consequências drásticas para nós brasileiros, né? Como desemprego, como empresas fechando, como problemas no agronegócio, consequências que nós já estamos observando mesmo antes do tarifaço ser aplicado. Então eu queria saber o que o senhor vê como perspectiva, como porta de saída, e, enfim, dá um panorama geral sobre isso para a gente. Esse é um ponto super importante, né? Você tem aí uma situação que tem alguns que tem minimizado a consequência econômica, mas ela é ou vai ser enorme, né? Porque os Estados Unidos, além de serem um parceiro importante, é o segundo mais importante que o Brasil tem logo após a China, o que a gente não pode esquecer é que grande parte da pauta nossa de exportação para os Estados Unidos, ela é constituída de produtos industriais e semi-manufaturados, semi-industriais. Então, tem grande valor agregado, são pautas, produtos que têm bastante geração de recursos e de utilização de mão de obra, né? Então, você tem aviões, você tem produtos que já saem do Brasil com algum nível de beneficiamento. Então, realmente, as consequências elas vão sim ser economicamente muito severas. E não é do dia para a noite que se conquista um mercado substituto, se é que ele exista, na mesma extensão do que é o mercado americano para nós. E mesmo uma retomada de um mercado perdido ou de oportunidades perdidas nos Estados Unidos é algo muito difícil, né? Outros exportadores podem tomar nosso lugar e a oportunidade fica perdida pelo menos por um longo período. Mas o que eu vejo aqui é que você tem uma situação que eu acho que envolve sim o governo brasileiro, e envolve porque o governo brasileiro ele não construiu boas pontes de relação com os Estados Unidos. E aqui eu queria deixar muito claro que, mesmo que os governos sejam antagônicos em visão, e é o caso do presidente Lula com o Trump, os estados têm que manter relacionamento, né? E o Brasil, tradicionalmente, ele aplica o pragmatismo nas suas relações diplomáticas, ou seja, o Brasil se relaciona muito bem com todos os estados do mundo e vai na pauta prática, nas pautas de interesse comum. Então, acho que esse foi um erro de construção por parte do governo brasileiro. A todo momento, o governo brasileiro buscou um antagonismo, buscou críticas severas. Então, acho que isso não foi uma boa decisão. Outro ponto também relacionado a isso é que nós buscamos, às vezes, tomar posições onde a gente não era cobrado. Nós não estávamos sendo cobrados por ninguém para fazer ou ter um posicionamento a favor do Irã, só para dar um exemplo, tá? Tem outros. A favor do Irã contra os Estados Unidos, ou a favor de uma moeda dos BRICS contra o dólar. Nem a China está levando, nem a Índia essa pauta adiante, que são países economicamente muito superiores. Então, eu acho que o Brasil ele adotou certas escolhas de desgaste que eu vejo como desnecessárias. Nenhuma delas trouxe ganho para nós, só trouxe desgaste. E, repito, a gente não estava sendo demandado a se posicionar. Por que, que a gente se posiciona? Ou por que, que nós nos posicionamos? Por que criar o desgaste? E também deixar claro, quando a gente fala de política externa, não é para ser superviviente ou para se submeter aos Estados Unidos ou para acreditar, né, que o Brasil é inferior ou para praticar atos nesse sentido. Não, não é o ponto que eu estou trazendo aqui, né? Mas você tem que ser pragmático, manter o relacionamento, é um parceiro importante.
E digo isso também porque o presidente Lula, em outra oportunidade, fez isso. Quando George Bush Filho era presidente dos Estados Unidos, também com visões antagônicas a ele, o relacionamento foi impecável. Governos diferentes, com visões diferentes, mas relacionando-se em termos de Estado. Eu acho que agora faltou isto aqui, né? Então, pegando esse um lado aqui de crítica. Aí tem um lado que é totalmente inconcebível e inaceitável pelos Estados Unidos, de incluir nesse tarifaço questões políticas ou discussão a respeito de práticas pelo judiciário brasileiro. Então, ter incluído questões do ex-presidente Bolsonaro nessa discussão é inaceitável pelos Estados Unidos. Não fazem parte nem do assunto, e caso o governo americano tivesse pontos a levar sobre isso, o encaminhamento é outro. Não é na inclusão nesta questão tarifária que o governo americano está discutindo com o mundo inteiro. Então, tem, eu acho que dos dois lados, pontos aí que eu acho que são inadequados para a discussão neste momento. Mas qual que é o adequado e onde eu acho, como eu acho que tem que endereçar isso? O adequado é que o governo americano está reformulando a sua política de relacionamento comercial com o mundo todo, não é só com o Brasil. Essas sobretarifas, sobretaxas, elas estão sendo negociadas invariavelmente com todos os estados do mundo, com a gente não é diferente. Esses pontos que eu mencionei, eles não ajudam nesse sentido e, nesse momento, eles estão efetivamente causando danos ao Brasil e atrapalhando, né? Então, o que, que eu acho? O governo brasileiro tem que afirmar ao governo americano na negociação que essas questões de discussão sobre esse presidente da República envolve um outro poder da República, que é o Judiciário, sobre o qual quem negocia questões de tarifa é o Executivo e não a gerência sobre isso. E, efetivamente, trazendo o pragmatismo, uma relação de 200 anos com os Estados Unidos, onde efetivamente o governo americano, diferente dos outros estados com os quais principalmente está negociando, ele é superavitário. Então, eu acho que esse é o ponto. E aqui, pegando dois pontos que eu acho que dá para negociar e que efetivamente são de maior interesse do governo americano, são algumas pautas de exportação. Aí, o governo americano tem pontos específicos sobre o aço, principalmente, de importação, que é sobre o etanol. Eles têm interesse que o Brasil abra, pelo menos parcialmente, o seu mercado. E tem agora o de terras raras, que eu acho que pode ser negociado não cedendo a exploração aos Estados Unidos, mas sim oferecendo ao mercado americano, até porque a gente também tem interesse em vender. Então, acho que são esses os principais pontos sobre essa questão. Mas esses desgastes que eu mencionei de um lado e do outro, infelizmente, estão atrapalhando muito a negociação. Professor, o senhor citou muitos pontos que, enfim, foram errados dos dois lados. Eu acho que tem muito ouvinte aqui numa sensação de injustiça, não é, em relação ao que os Estados Unidos estão fazendo. Tem muita gente que condena a forma como o governo brasileiro conduziu ou não conduziu esse caso todo, mas enfim, isso tudo já foi, né? Rapidinho, porque a gente está encerrando o nosso tempo. O que ainda dá para a gente fazer, hein, professor? Eu acho que dá sim. Eu acho que tem alguns sinais aí, bem rapidamente. Houve a escolha do vice-presidente da República. A gente sabe que ele é muito hábil negociador. Foi governador de São Paulo várias vezes, né? E veja que eu não estou fazendo crítica a presidente nenhum, a vice, nada disso, né? As pessoas. A gente está fazendo uma análise técnica. Ele é habilidoso e, além disso, ele que tem a pasta para negociar questões de indústria e comércio, né? Ele é o ministro da indústria e comércio. Ele não é o das relações exteriores, mas ele é dos interesses econômicos diretamente envolvidos. E ele seguiu duas linhas que eu acho que colaboram bastante aqui para a gente ter uma tentativa. Uma, há um estressamento sobre a questão das big techs. E ele chamou as big techs para fazer uma negociação. Então você já tira um ponto de estresse. Os próprios representantes das big techs, né, das redes sociais, etc., aqui no Brasil, sentaram com o vice-presidente da República, com o vice-presidente Alckmin, para falar, esse já era um ponto de estresse. Então, a partir do momento que você tem uma negociação ali, você já tira um dos bodes da sala. Agora, efetivamente, sobre a negociação comercial,
O vice-presidente tem que procurar diretamente as autoridades. Há uma semana atrás, ele já teve uma conversa, né, com o Departamento de Uhum. Comércio dos Estados Unidos sobre essa negociação. Então, acho que este é efetivamente o caminho. Agora, tem que tirar esses estresses, os discursos políticos, a politização e o contínuo desgaste. Isso tem que sair da pauta. Não colabora. Isso serve internamente, talvez, para algum propósito político, mas eu acho que é a hora da gente tirar isso daqui, porque o Brasil vai sofrer prejuízos econômicos muito relevantes se continuar com essa toada, né? Sim. E manter o vice-presidente na negociação diretamente com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. É onde a gente tem chance agora de destravar, tirando a questão das big techs, que eu acho que ficou bem encaminhada. Queria agradecer ao professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente deste sábado. Professor, obrigada. Um ótimo final de semana para o senhor. Um ótimo final de semana a todos no Brasil e na França. Muito Obrigada, obrigada. professor.